Boa tarde, queridos alunos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre desenvolvimento e aprendizagem motora, nós vamos para a nossa terceira aula. E o nosso tema hoje é influências no desenvolvimento infantil. Então, basicamente, a gente vai falar a nível de hereditariedade, maturação e ambiente, ok? O que influencia no desenvolvimento? Então, isso é muito difícil falar com exatidão. É X, é Y. Isso influencia no desenvolvimento. É uma dúvida de pais, mães, profissionais da área. E a ciência ainda não conseguiu dizer com exatidão o que influencia no desenvolvimento, a que nível, quantidade, porque o desenvolvimento não é uma ciência exata. O desenvolvimento é complexo e tem influência de diversos fatores. Então, essa pergunta ela é difícil de ser respondida. No entanto, a ciência já sabe que tem 3 instâncias aí que influenciam diretamente no desenvolvimento infantil, que são esses 3 conceitinhos básicos aqui, que a gente não vai esquecer, e a diferença entre eles tem que ficar chiclete na nossa cabeça. Isso é muito aplicável, a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, tá? Então, são 3 palavrinhas, né? São 3 conceitos que vai influenciar o tempo todo no desenvolvimento do ser humano. Não digo nem somente da infância, tá? Então, hereditariedade. O que é hereditariedade? São influências inatas. O que é inato? Nasce com a gente. Nasce, são características, são elementos que nascem comigo, né? Transmitidas pelos genes herdados dos pais. Então, é a nível genético. E quando a gente pensa isso, a gente pensa cor do olho, a gente aprende lá na biologia, né? Recessivo dominante, é bem isso mesmo. Cor do olho, a textura do cabelo, a cor da pele, a altura. São esses marcadores genéticos que nos fazem ser quem somos, que vem com a gente. Ah, Natália, mas a nível de desenvolvimento, mas o que isso interfere, né? Então, quando a gente pensa em hereditariedade, a gente não pode pensar só em característica física. Nós também temos algumas síndromes genéticas, né? Que nasce com a criança, herdado por um gene dos pais biológicos. E essas doenças e síndromes genéticas vão interferir no desenvolvimento da criança. Ah, Natália, mas a nível só de doença? Não, a nível cognitivo também. Interfere. Ambiente. Totalidade de influências não genéticas. É tudo aquilo que é externo à pessoa. Então, o ambiente, ele molda a criança, sim. Mas não é só o ambiente. Então, a criança pode ter uma genética boa, com genes de qualidade, super saudável, mas se essa criança vive em um ambiente em situação de vulnerabilidade, esse desenvolvimento estará em risco, né? Então, nós falamos na nossa última aula sobre crianças que nascem em época de guerra, em regiões de conflito, crianças que nascem em situação de extrema pobreza. Isso tudo vai influenciar. Ah, Natália, mas você falou de ambiente só da parte ruim. Não, é uma criança indígena que mora, né, que vive, que vai crescer no ambiente da natureza, né, na natureza, vai ter um desenvolvimento diferente de uma criança que vive numa metrópole. Porque o ambiente vai interferir no desenvolvimento da criança. Ok? E maturação, que vai ser basicamente o que a gente vai estudar nas etapas do desenvolvimento motor. O que é esperado para cada idade.
Natália, mas por que maturação? É só vocês lembrarem da fruta, que a gente fala, né? A fruta precisa amadurecer. Então, quando a gente fala de maturação, quando você percebe a fruta, né? Ah, não, a fruta tá verde, né? Tá dura, o cheiro é assim, o cheiro é assado. Se você apalpa a fruta, não tá madura. Então, são fases, são sequências geneticamente pré-determinadas, né? Eu preciso de um tempo, de uma mudança em sequência. Pensem nas frutas. E no caso do desenvolvimento humano, essas sequências geneticamente influenciadas têm relação com a idade, com mudanças físicas e padrões de comportamento. Então, para vocês não ficarem tipo assim, professora, como assim? Muita informação. Então, vamos lá. Maturação relacionadas à idade. Nós temos marcos do desenvolvimento, etapas do desenvolvimento, que espera-se que aquela criança ganhe determinadas habilidades naquela faixa de idade. Eu não falei a idade, eu falei faixa de idade. Lembra do primeiro slide? Que não é preciso, não é exato, como uma matemática exata? Então, quando eu falo que é difícil falar que cada criança tem o seu tempo, justamente por conta dessas faixas. Essas aquisições de habilidades têm que acontecer nessas faixas, porque é a nível maturacional. E quando eu falo de maturação, e eu dou o exemplo da fruta, né? No desenvolvimento humano é a nível cerebral. Então, se a criança está ganhando habilidade, seja ela qual for, né? Cognitiva, motora, social, emocional, isso quer dizer que o cérebro dela está se desenvolvendo. E quando eu falo de desenvolvimento de cérebro, eu falo de ganho de estrutura, né, em números de neurônios e em organização. Está fortalecendo as redes neurais que a gente falou na primeira aula. Né? Mudanças físicas. Espera-se que na fase de adolescência a criança ganhe pelos, né? O adolescente ganhe pelos. Espera-se que no sexo masculino o quadril se estreite, né? Os ombros se alarguem. Espera-se que há uma mudança de voz em determinada faixa de idade. Nas meninas, espera-se, né, que em determinada faixa de idade a mama comece a crescer. São mudanças físicas, padrões comportamentais também. Então, espera-se que em determinada idade a criança fique menos chorosa, né? Espera-se que em determinada idade o choro diminui porque ela está ganhando uma aquisição de fala. O choro na infância é um meio de comunicação, porque a criança ainda não fala. Mas à medida que ela vai ganhando fonemas, à medida que ela vai aprendendo palavras, vai abrindo, né, o leque de vocabulário e linguagem, a tendência é que esse choro diminui. Porque ela tem uma rota de alternativa de comunicação, que é a fala. Então, isso tudo é maturação, ok? Vamos lá para o próximo. Então, vamos falar aqui da primeira instância, né? Do primeiro ambiente de influência, que é a família. Então, a família ali é o primeiro núcleo social, a primeira unidade social. Eu não preciso nem dizer que é o primeiro ambiente social que a criança convive, né? Infelizmente, existem muitas crianças que não têm essa oportunidade de conviver com a família na primeira infância. Mas a família influencia. E aí a gente, como profissional, não pode pensar assim na família do ponto de vista de o quão estruturada é a família, o quão organizada é a família. Então, eu vou guiar o pensamento de vocês, né? Então, por exemplo, o tamanho da família vai influenciar no desenvolvimento da criança. Então, crianças que são filhas únicas ou que têm poucos irmãos têm desenvolvimento diferente
daquelas crianças que têm 7, 8, 9 irmãos. Hoje não se tem muito isso. Mas antigamente tinha aquelas grandes famílias, né? 14 irmãos, 9 irmãos. Então, o desenvolvimento dessas crianças será diferente por causa do aporte, do suporte, do apoio, do estímulo. Tudo isso vai influenciar no desenvolvimento. Famílias bem estruturadas, organizadas, onde tem uma referência de autoridade, ou uma família que não tem nenhuma referência de autoridade, isso tudo vai interferir no desenvolvimento psicoemocional da criança e social. O tipo de família também interfere. Uma família vegana, né? Uma criança que nasce numa família vegana, ela vai ter o desenvolvimento completamente diferente de uma família não vegana, carnívora. Porque interfere no desenvolvimento, né? Então, são questões que, como professor, a gente tem que olhar, né? Esse meu aluno que está me dando problema, né? Não do ponto de vista que um aluno é ruim, mas o meu aluno não aprende, ele não ganha habilidade, ele não tem interação social, ou ele não conversa. Quem é essa família? Eu preciso conhecer essa família, porque é a família que está influenciando no desenvolvimento da criança, tá? Condições socioeconômicas. Nós demos uma pincelada ali na primeira e segunda aula sobre isso. É óbvio, né, que as condições socioeconômicas interferem no desenvolvimento da criança. Interferem na nossa vida o tempo todo, quem dirá no desenvolvimento infantil. Mas aí, nesse momento, eu não quero que vocês pensem a nível de acesso à tecnologia ou acesso à educação de qualidade. Eu quero que vocês pensem nas condições socioeconômicas lá nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida da criança. Então, uma criança que nasce, prestem atenção, em ambiente, olha a palavrinha aí de novo, em ambiente de vulnerabilidade, com vários fatores de risco, que eu vou falar um pouquinho mais na frente o que são esses fatores, vai ter um desenvolvimento bem abaixo do esperado. Diferente de uma família que tem condições socioeconômicas melhores. Então, vou dar um exemplo para vocês. Crianças que nascem em situações de extrema pobreza têm muito mais chance de vir a óbito na primeira infância. Por vários motivos. Desnutrição, abuso, violência, abandono de incapaz, negligência. Então, existem estudos, vocês podem procurar, né, que o maior índice de mortalidade infantil é a classe negra e pobre. Então, isso interfere completamente no desenvolvimento da criança. Crianças que nascem em situações de desnutrição, isso causa lesão cerebral, gente. É muito sério. Crianças que nascem em ambiente de vício, né? Então, a mãe passou a gravidez ingerindo álcool. A criança nasce com... Isso não está diretamente relacionado à classe social, tá, pessoal? Então, existem pessoas que têm ótimas condições sociais que também têm vícios, né? Não é uma constatação preconceituosa. Mas há dados, né, científicos, vocês podem procurar dados estatísticos, que o nível o índice de vício é na população mais pobre. Então, crianças que nascem com síndrome alcoólica fetal, por causa da ingestão de álcool durante a gestação. Então, famílias que têm condições socioeconômicas muito baixas e até a nível de informação, né, que também é um critério para condição condição mais baixa socioeconômica, não é somente a quantidade do dinheiro, mas também o acesso à informação. Ah, Natália, mas todo mundo tem o celular na mão.
Não quer dizer que a pessoa tem o celular na mão que ela vai ter acesso à informação. Isso não quer dizer nada, né? Então, famílias que não têm acesso à informação, que não têm acesso a um serviço de saúde de qualidade, que passa a gestação sem fazer um pré-natal, um acompanhamento, ir no médico, né? Mães que só descobrem que está grávida lá no final da gestação, e aí bebeu, fumou, usou droga, sofreu violência. Às vezes a mãe não tem vício nenhum, mas ela sofre violência doméstica. Isso interfere no desenvolvimento da criança. Crianças que nascem em regiões de guerra, que passam fome, ali na primeira e segunda infância. Isso vai ter uma influência drástica no desenvolvimento, tá? Vamos lá. Cultura e etnicidade. Outro aspecto bem fácil de se visualizar, né? Então, é muito famoso os vídeos de crianças asiáticas super espertas e muito inteligentes. Isso tem uma influência cultural, né? A forma como eles criam as crianças lá é diferente. E aí a nossa cultura é diferente, isso nos assusta, né? A estimulação precoce, ao treinamento desportivo, de alto rendimento, né? Então, vocês acham aí um monte de vídeo de criança de 6, 5 anos treinando, chorando, apanhando no treino desportivo. Isso vai interferir no desenvolvimento. Crianças norte-americanas que têm acesso muito fácil a fast food, por exemplo, né? A alimentos multiprocessados. É cultural, vai interferir no desenvolvimento. A etnicidade também. E aí a gente pode pensar a nível de preconceito, de condições socioeconômicas, de racismo. Então, uma criança negra, né? Uma criança negra, pobre, a nível de oportunidade, ela vai ter um nível diferente de desenvolvimento daquela criança branca, que nunca sofreu preconceito, né? A nível emocional também, nunca precisou lidar com esse tipo de situação, vai ter um desenvolvimento diferente. Então, a etnicidade também influencia no desenvolvimento, né? E não só a nível a fator externo, mas de genética também, né? Então, lá na fisiologia, vocês vão aprender que as pessoas negras têm mais um tipo de fibra muscular do que as pessoas brancas, né? Por isso que nós não vemos muitos campeões olímpicos brancos correndo 100 metros, né? Porque a fibra muscular do negro é de potência, de explosão, né? Tem uma explicação fisiológica e isso vai interferir no desenvolvimento. É exato? Todo negro é rápido? Todo negro é igual o Usain Bolt? Não, porque existem influências hereditárias, maturacionais e ambientais, tá? Então, existem fibras musculares nos brancos que dá mais capacidade aeróbica, né? Do negro é mais anaeróbica. É uma média de corte genética? É, mas acontece com todo mundo? Não. Porque o desenvolvimento não é uma ciência exata. Ok? Então, seguimos. E aí eu disse que falaria sobre os fatores de risco. Gente, e isso é muito sério e é muito real. Então, quais são os fatores de risco na infância? Um aqui a gente já falou, extrema pobreza, condição de extrema pobreza. Crianças que nascem em região de conflito, situação de guerra. Crianças que nascem em ambiente de vulnerabilidade social, de regiões de guerra entre facções, né, como as favelas. Crianças que nascem em famílias onde o vício impera,
Os pais são viciados, ou o irmão, ou o tio, e a criança tem que conviver com aquele vício. Tudo isso interfere no desenvolvimento, principalmente na primeira infância. E aí, eu até esqueci de falar a questão da condição socioeconômica. Eu não sei se vocês lembram, se vocês buscarem nos documentos de vocês, quando vocês eram matriculados na escola, principalmente na escola, eu acho que até na faculdade pede isso. Quando vocês vão preencher o formulário lá de dados pessoais, vocês preenchem o nome do pai, o nome da mãe e o nível de escolaridade do pai e da mãe. Vocês já se perguntaram por que isso? Porque o nível de escolaridade, ele está diretamente relacionado a quociente inteligente. Quociente inteligente é a nível neurológico, genético, é predeterminado. E isso vai influenciar no seu nível, no seu potencial cognitivo. Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Exatamente. Então, o nível de escolaridade dos pais da criança vai dizer muito sobre o potencial cognitivo dela. Ah, Natália, que preconceito. Não, é biologia. Não é preconceito, é biologia. É gene herdado, não tem jeito. Né? Eu brinco muito assim, se quem é mais próximo de mim, né? Se o mapeamento genético fosse algo acessível, é até antiético isso, mas nós teríamos crianças com menos problemas. Porque às vezes o problema da criança foi a soma genética do pai e da mãe que não deu muito certo, né? Então, voltando à questão, né, do nível de escolaridade, se a criança ela nasce numa família onde os pais também têm nível de escolaridade baixo, isso vai interferir de forma negativa no desenvolvimento da criança, né? A nível também de acesso à informação, mas de como aquela criança também será criada. Isso não quer dizer que se o nível de escolaridade for baixo, eu vou ter uma criação ruim. Não, de jeito maneira. Isso pode influenciar no seu desenvolvimento. Lembra que eu disse que não é uma questão isolada? Eu estou falando de uma questão genética. Podemos ter aí fatores ambientais e maturacionais que ajudem nesse processo, tá? Então, crianças que nascem nesses fatores de risco, né? De fome, pobreza, situação de guerra, abuso de droga, de álcool, violência, abuso sexual, né? Existem crianças que são violentadas desde bebê. Então, isso tudo interfere. Então, temos aqui eu pontuei alguns tópicos que a gente vai encontrar na sala de aula, né? Vai chegar na nossa mão. Aquele aluno que não aprende de jeito nenhum, aquele aluno violento, sem motivo, que está sempre com raiva, ou aquele aluno sonolento, que chega na escola com sono, só quer dormir, porque um aluno que chega na escola para dormir o tempo todo enquanto criança é esquisito demais, gente. Né? Então, são coisas que não é esperado para a idade. Então, por que adolescente dorme na sala de aula? Porque a adolescência é uma fase que há um aumento da necessidade de sono por conta dos hormônios. Então, é esperado, né? O adolescente, ele dorme menos. E aí ele tem uma maior necessidade do sono, se ele, né, ainda ter aquela questão ambiental de passar a noite acordado, ele vai dormir na sala de aula. Mas uma criança não. Uma criança ela não dorme em sala de aula. Então, se uma criança ali na primeira infância só dormir diante de tanto estímulo, é um sinal de alerta. Então, vai aqui, ó, QI menor que 5. E aí, quando você fala, Natália, mas QI, o que tem a ver o QI? Né? Uma criança que tem QI menor que 5, ela vai sofrer na escola. É um potencial cognitivo muito baixo. E a probabilidade dessa criança ter evasão escolar é muito grande. Como que vai ficar o desenvolvimento dessa criança se ela não aprende? Né?
A gente desenvolve porque a gente aprende. Surdez parcial. Exatamente. Aquele menino que não te ouve, o professor reclama, né? Eu chamo fulano me ouve. Fulano me ignora, parece que não tá ouvindo. É TDAH, né? Agora tudo é TDAH. O professor adora diagnosticar a criança com TDAH e autismo. Né? Pode ser uma surdez parcial. Pode ser falha em processamento auditivo. A criança ouve, mas o cérebro não consegue processar e codificar aquilo como uma palavra. Deficiência de ferro. Se a criança tiver, se a família tiver, né, em condição social, socioeconômica muito baixa, aquela criança não tiver as refeições adequadas durante o dia, ela vai ter deficiência de nutriente. E o nosso cérebro precisa de nutriente para funcionar, né? Então, aquela criança que vai estar sempre cansada, que não vai querer fazer aula de educação física, não vai explicar porquê também, ela vai ficar com sono, cansada. É aquela criança que vai estar sempre debruçada, abrindo boca, falta de nutriente. Como que está a alimentação dessa criança em casa? Talvez não seja só pobreza, talvez a família tenha uma condição social boa, mas a família não é estruturada, né? Então a criança está sofrendo desnutrição não por causas financeiras, mas por negligência. E, gente, isso é muito real. Né? A criança que não quer comer, o pai e a mãe larga para lá, porque é mais fácil deixar a criança não comer, né? E aí a criança tem deficiência de nutriente. E a escola é onde a gente vai perceber isso. Deficiência de aprendizagem. Fora o QI que eu já falei, né? Que é o cognitivo muito baixo, mas vai ter criança que vai ter um cognitivo mediano, mas vai ter aí transtorno de aprendizagem. E a criança que tem transtorno de aprendizagem, você pode procurar na família, que vai ter pai e mãe, ou pai ou a mãe, que tem um cognitivo mais rebaixado, que tem o QI mais rebaixado. Tá vendo como é influência genética, ambiental, maturacional? Então a criança vai ter descalculia, dislexia, ou desortografia, disgrafia. E aí ela vai ter deficiência de aprendizagem. E ela vai chegar na tua mão. Né? Você é professor. O que você vai fazer para interferir no desenvolvimento dessa criança? E ferimentos acidentais fatais. Né? Então a gente sabe que algumas crianças que vivem em ambientes de risco são as que mais morrem por conta desses ferimentos acidentais fatais. São dados estatísticos, né? Não sou eu que estou falando isso. Então isso é muito sério. E isso vai interferir no desenvolvimento da criança. Ok? E aí agora a gente tem alguns tipos de influências. São as influências normativas e as influências não normativas. Então, esse nome normativo eu nem gosto muito de usar, mas é bom para lembrar a norma, né? O que é esperado, ao normal. É esperado que aquilo aconteça. Então, a gente vai entender essa diferença de influência normativa e influência não normativa. Então, nós temos o tipo de influência. Não se assustem aí com a foto da menstruação, gente. Vou explicar o porquê que eu coloquei ela aí. Então, vamos ao número 1, para a gente não perder a linha de raciocínio. Nós temos as influências normativas relacionadas à idade, que é o que é a minha base de pesquisa, né? São essas normativas relacionadas à idade. São os marcos de desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento. Depois que vocês se tornarem profissionais, é o que vocês mais vão ouvir de mãe e pai. Já era para ele estar fazendo isso? Né? Meu filho não está colorindo. Que idade que ele tem que colorir? Ouvi isso demais. Com quantos anos meu filho tem que pular com 2 pés? Nossa, gente, vocês vão ouvir isso demais, né? Porque as pessoas leigas acham que isso é uma matemática exata. Não é uma matemática exata, mas, no entanto, nós temos aí algumas faixas de idade
que é esperado para a idade, né? Então, eu não tenho uma idade exata, mas eu tenho uma média de idade que aquela habilidade ela tem que ser adquirida, tá? Então, quais são as influências normativas relacionadas à idade? É tudo aquilo, todas aquelas habilidades, aquelas influências que tem que acontecer naquele momento, né? Para que o desenvolvimento continue num percurso de qualidade, de bom, que não vai prejudicar a criança em nada. Então, o que é? São os marcos de desenvolvimento. Então, a criança, ela precisa ter uma influência de fala, de linguagem, entre 1 ano e meio e 2. Porque até 2 anos, espera-se que, relacionada à idade, espera-se que uma criança já fale. Então, ela precisa ter essas influências em determinadas idades para que ela ganhe essa habilidade, né? Uma criança até 12 meses, ela tem que andar. Então, do nascimento até 12 meses, ela tem que ter certas influências, né? De higiene, de maturação, de ambiente, que faça com que ela ganhe a marcha independente. A criança até 7 anos de idade, ela tem que definir a lateralidade. Até 7 anos. Né? Eu não falei preferência manual. Eu falei lateralidade. Né? Destro completo, sinistro completo, lateralidade cruzada. Então, até 7 anos, ela tem que sofrer influências ambientais, hereditárias e maturacionais, que faça com que essa lateralidade seja definida até os 7 anos. Porque se isso não ocorrer, ela não vai adquirir essa habilidade. E isso vai trazer prejuízos, principalmente para a vida acadêmica dela. Tá? Então, é relacionada à idade. Corte de média de idade de habilidades que devem ser adquiridas em determinadas médias de idade, ok? O exemplo que eu vou dar da menstruação é o seguinte, né? Porque eu dou muito exemplo motor, porque é a nossa área, mas isso acontece a nível físico, fisiológico, cognitivo, emocional, tá? Psíquico. Então, eu dei o exemplo da menstruação. Espera-se que entre 9 e 12 anos, a mulher, a menina, no caso, tenha a primeira menstruação. Né? A ciência fala assim, com 12 anos, a menina menstrua? Não. É uma média de corte. Mas a ciência espera-se que um grupo de pessoas do sexo feminino menstrue entre 9 e 12 anos. Né? Temos aí alguns erros, né? Na verdade, não alguns erros, algumas crianças que menstruam mais cedo, outras mais tarde, porque o desenvolvimento não depende só da maturação do corpo, tem fatores ambientais e hereditários, né? Tem gene da mãe aí que vai menstruar com 15, 16. Aí, Natália, um fator ambiental que interfere na menarca. Fácil de dar um exemplo. Uma criança que está ali entre 9 e 12 anos, que tem a genética tranquila, né, em relação à menstruação, em relação ao controle de hormônios, secreção de hormônio. Uma criança normal, entre aspas, não gosto de usar essa palavra, mas uma criança que tem um desenvolvimento tranquilo, né, a nível fisiológico também, e que ela está entre 9 e 12 anos, se ela estiver passando, por exemplo, por um transtorno alimentar, uma anorexia, uma bulimia, ela não vai menstruar. Então, o hereditário dela tá ok, a maturação dela tá ok, mas ela tá sofrendo uma influência ambiental, né? Social, midiática, mas que ela tá sofrendo e tá influenciando no desenvolvimento dela.
e ela não vai menstruar, enquanto ela não se curar dessa anorexia ou bulimia ou outros transtornos alimentares, né? Meninos que estão ali na puberdade também, que tem alguma questão nutricional, e eu tenho casos assim, eu tenho alunos assim, né? O menino não come nada. Ele não cresceu em estatura. É aquela criança que come arroz, feijão e bife. Não tem um pelo no corpo. E ele não vai desenvolver a nível de hormônio. É uma questão maturacional? Não. É uma questão hereditária? Não. É uma questão ambiental, que está interferindo no desenvolvimento físico e fisiológico dessa criança, ok? Então, tudo isso relacionado à idade. Normativa relacionada à idade. Agora vamos à parte 2. Normativas relacionadas a tempo histórico. Também é tranquilinho de entender. Então, é uma faixa de corte, mas não relacionada à idade, mas de tempo. Então, o que isso quer dizer, Natália? Então, se a ciência for analisar o desenvolvimento global de crianças que nasceram entre 2010 e 2020, que é a era do smartphone, elas vão ter um padrão de desenvolvimento parecido, porque elas nasceram numa geração tecnológica. Né? Um outro exemplo, crianças analisadas que nasceram e passaram a primeira infância na Segunda Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial, em zona de conflito. Elas vão ter um desenvolvimento mais ou menos parecido. Que a média de corte aí deixou de ser idade, mas o tempo histórico que elas viveram, ok? Da mesma forma que serão crianças daqui a 20 anos, que vão viver aí, vão ter pais, né, que já nasceram em épocas tecnológicas, então a estrutura do cérebro é completamente diferente, e elas vão nascer numa época mais tecnológica ainda. Diferente de nós, né? Nós, que eu falo, eu e poucos alunos aí que tem mais de 25 anos, que não tivemos tanto acesso à tecnologia, a nossa estrutura cerebral é diferente. E isso vai interferir no desenvolvimento, com certeza. E agora, por último e não menos importante, a influência não normativa, relacionada a acontecimentos da vida. E o que isso quer dizer, Natália? São influências ativas. O que isso quer dizer? A mãe, a família, o ambiente, ou eu mesmo, interfiro no meu desenvolvimento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho um filho, sou professora de educação física, sou especialista em desenvolvimento, ou estudo muito sobre desenvolvimento, sei que a faixa etária ali, olha lá, eu me baseando pela norma relacionada à idade, né? Eu sei que entre 1 ano e meio e 2 é a fase de aquisição de fala. Então, é a fase que a criança vai aprender a falar. E aí, como eu estudei desenvolvimento, eu sei que o nível de neuroplasticidade está lá em cima. E que é a fase que a criança vai mais aprender com facilidade. Eu falo, vou colocar ela numa aula de um segundo idioma. Porque se ela está numa janela de aprendizagem ali, ela está num período sensível de aquisição de fala, aprender 2 idiomas ao mesmo tempo vai ser tranquilo para ela. Né? Então, eu colocando o meu filho para aprender um segundo idioma num período sensível ali de aprendizado, eu estou interferindo, influenciando no desenvolvimento dele. De forma positiva. Pode acontecer de forma negativa também. Ali, a primeira infância, principalmente no meio da primeira infância para a segunda, tem a fase ali de formação de personalidade, o início de formação de personalidade. Se a criança sofre um abuso sexual, ali, um acontecimento da vida, porque isso não é esperado pela ciência, né? A ciência não espera que crianças de determinada idade ou de determinado tempo sofram um abuso sexual. Ela vai ter uma influência
negativa demais sobre o seu desenvolvimento. Um acidente de carro na infância, a perda dos pais, são influências que vai afetar o desenvolvimento, mas relacionados ao acontecimento de vida. Ou então, eu com 17 anos, 18 anos, faço pré-vestibular e me inscrevo num intercâmbio para passar 1 ano ou 2 anos fora do país. Eu vou interferir drasticamente no meu desenvolvimento, porque eu vou entrar em contato com outra cultura. E lembrar atrás a gente falando que cultura influencia no desenvolvimento? Então, é uma influência não normativa. É um mudar de país, que está relacionado a um acontecimento de vida. Isso também vai influenciar no desenvolvimento. Crianças aí que têm pais que trabalham em multinacionais, que estão sempre mudando de país, tem uma influência direta no desenvolvimento. Eu estava conversando com algum de vocês, não sei, não era com essa turma, não. Quando eu fazia estágio, eu tive uma aluna que a família era de circo. E aí eu achava estranho, porque uma época ela ia na minha aula, né? Aí ela sumia. Aí de repente ela aparecia. E um dia eu fui perguntar, né? Pra direção o que acontecia com essa menina, porque eu sempre fiquei atenta a essas questões de família. Aí ela falou, não, a família dela é de circo e ela participa das apresentações. Né? Então, ela estuda, a escola manda para ela um plano de atividades durante as apresentações, a própria família ensina ela, né, nos momentos de apresentação, e quando o circo não está fazendo apresentações, ela vai para a escola, né, porque é obrigado a criança estar matriculada na escola. Imagina o quanto isso interfere no desenvolvimento dessa criança. Cada hora está num lugar, a cada mês ela conhece uma escola diferente, coleguinhas diferentes, de regiões diferentes, de sotaque diferente. Vai interferir demais. Não sei se negativo ou positivo, mas de alguma forma vai influenciar no desenvolvimento dessa criança. Agora pensem comigo, façam uma reflexão aí. Quais foram as influências importantes para o seu desenvolvimento? Pensa aí, o que te faz ser o que você é hoje? O que te influenciou para ser essa pessoa que você é hoje? Aspectos positivos e negativos. Pensem aí. E aí depois a gente discute essas questões na aula síncrona. Em que aspecto você poderia ser diferente se você tivesse crescido em uma cultura diferente da sua? Será que você seria o mesmo? Com certeza não, né? Quais influências familiares você carrega até hoje? Às vezes a gente se questiona, né? Nossa, por que eu sou assim? Olha a sua família a nível genético. Observa a sua família a nível ambiental. Às vezes a gente tem algumas concepções de vida, algumas questões fisiológicas, físicas, e isso é família, né? É gene, é genético, não tem jeito. Você consegue identificar suas características por influência hereditária? O que é seu, que você sabe que é a nível hereditário, que nasceu com você? Você já se perguntou? E a gente tem que olhar para a criança dessa forma. Natália, é muito difícil. Natália, eu vou ser professora, eu vou ter 10 alunos, 20 alunos. Não estou falando para você fazer essa análise profunda de cada aluno. Mas aquele que te chama a atenção, aquela criança que está te pedindo socorro pelo olhar, aquela criança que te pede socorro na birra, aquela criança que te pede socorro porque dá um soco do nada na outra. Porque a criança, ela se expressa emocionalmente, né? E é difícil controlar isso. Então, se atentem a essas crianças. Às vezes, o problema estão nessas influências aí, ok? E aí, eu vou resolver o problema? Não vou resolver o problema. Mas eu identificar essas influências, eu consigo manejar essa criança e fazer com que ela tenha um desenvolvimento melhor.
Então, vamos lá. E aí, a gente tem alguns períodos críticos ou sensíveis, né? E o que é isso? Existem fortes indícios da existência de períodos críticos para certos tipos de desenvolvimento físico inicial. Para o desenvolvimento cognitivo e psicossocial, parece haver mais plasticidade. O que isso quer dizer? Que quando a gente se refere ao desenvolvimento físico, é mais importante que aquela influência ou estímulo aconteça dentro desses períodos críticos ou sensíveis, tá? E o motor entra aí, ó, tá? No físico. Olha a nossa importância. Percebam a nossa importância de professor de educação física e da educação infantil, tá? Vou ler de novo. Existem fortes indícios da existência de períodos críticos para certos tipos de desenvolvimento físico inicial. Então, se a criança passa daquele período sensível de aprendizagem e a gente não estimulou, já era. Né? Já era. Vai ser um sofrimento para ela aprender. Não quer dizer que ela não vai aprender, mas ela vai sofrer para aprender. Agora, para o cognitivo e psicossocial, tem mais plasticidade, o cérebro é mais adaptável. Então, como, por exemplo, a aprendizagem de línguas. Né? Então, isso não quer dizer que a criança só vai aprender inglês se ela aprender junto com a língua nativa dela na fase de 1 ano e meio e 2 anos. Qualquer idade ali que ela decidir, que a mãe, né, na primeira infância, decidir colocá-la numa aula de um segundo idioma, ela vai aprender. Agora, o desenvolvimento físico ele é mais complicado, né? Porque o desenvolvimento físico ele tem relação direta com a estrutura do cérebro, a nível de neurônio. Então, a criança ela tem ali até 12 meses para ela andar. Se ela não sofreu nenhuma influência ambiental, maturacional, para fazer com que ela ande nesses 12 meses, se passar disso, vai ser mais difícil. Né? Então, o desenvolvimento, por exemplo, das curvaturas da coluna. A posição ortostática, que é a posição em pé, é a posição anatômica que vocês vão estudar em anatomia e fisiologia, tem relação direta com a formação das curvas da coluna, as nossas cifoses e nossas lordoses. Cifose torácica e sacral e as lordoses cervicais e lombares. Então, se eu não faço a minha estimulação, essa influência ambiental da criança ficar de pé, ela não vai ter formação física, olha só, né? Uma mudança física das curvas da coluna. Como que ela vai ficar de pé? Né? É um processo recíproco. Então, é um período crítico. Então, o sustentar a cabecinha é um período crítico. Ela precisa aprender ali em sustentar o pescoço quando ela está ali com 3, 4, 5, 4 meses, né? Com 6 meses, a criança precisa sentar, porque aí ela tá estimulando a formação ali da lordose, que o bebê nasce com uma grande cifose, né? Quando ela senta ali, ela já está estimulando. Quando ela sustenta o pescoço, ela estimula a formação da lordose cervical. Quando ela senta, estimula ali a formação da cifose torácica. Quando ela fica de bruço e rola, a formação da lombar. E quando ela fica de pé, tem mudanças estruturais ali na área do quadril. Gente, a nossa área é maravilhosa. A nossa área, ela tem relação com a fisiologia, com a anatomia. E se a criança não tem estímulo motor, ela não se desenvolve fisicamente. Né? O ficar de pé tem relação com a estrutura do arco plantar do pé. Crianças que não andam descalço
não tem formação do arco plantar, tem o pé chato. E o pé chato vai interferir na articulação do tornozelo, joelho e quadril. Então, esses períodos críticos ou sensíveis são essas idades, né? Essas janelas de aprendizagem que a criança tem que adquirir aquela habilidade naquela época. Não é que tem, né? É esperado, do ponto de vista da ciência, que aquela criança adquira aquela habilidade. Porque se ela adquirir depois, vai ser mais difícil. Ok? Esses são os períodos críticos ou sensíveis. E do ponto de vista positivo e negativo. Então, por isso que a primeira infância, a segunda infância, ela tem que ser protegida. Crianças que sofrem abuso, que presenciam conflitos de pais, que sofrem acidentes, ou que, né, têm acesso com uso de droga, violência doméstica. A primeira infância, ela tem primeira e segunda infância, vários períodos críticos e sensíveis. Se a criança está na formação de personalidade, né, ela vive com pessoas com transtornos psiquiátricos não diagnosticados, isso vai interferir no desenvolvimento dela. Vamos lá. Pense em algo que não aprendeu na infância e que até hoje não sabe fazer. Esse é um exemplo básico de período crítico sensível. Se você está naquela fase de aprender determinada habilidade e não aprendeu, dificilmente você vai aprender hoje, né? Porque primeiro que suas demandas ambientais são outras, né? Hoje, para você aprender a andar de bicicleta, você vai ter que ter alguém que precisa te ensinar, tu vai ter que comprar uma bicicleta, demandar um tempo para você aprender a andar de bicicleta, que na infância isso tudo era muito mais fácil. Muito mais fácil. A leitura. A gente tem um período crítico e sensível para aquisição de aprendizagem de leitura. Se você não aprender a ler, e aí, pessoal, a gente tem uma diferença, né? Porque todo mundo lê, mas nem todo mundo compreende. A leitura, ela tem 2 elementos, decodificação e compreensão. Então, você ser alfabetizado é diferente de você ser letrado. Tem muita gente aí que não é alfabetizado, é só letrado, né? Sabe ler, mas não compreende nada do que aquilo está dizendo. Então, se você não aprendeu a ler do ponto de vista de compreensão, de semântica mesmo, vai ser muito difícil aprender isso agora, né? Vai ser muito difícil você aprender isso agora, porque você foi letrado. Você sabe ler, você decodifica símbolo, né? Então, temos muitas crianças assim também, né? A gente chama de analfabeto funcional. E esse analfabeto funcional é justamente isso. São pessoas que sabem ler, decodificam símbolos muito bem, às vezes tem até uma influência boa de leitura. Fala, nossa, caralho, que a pessoa sabe ler. Mas ela não compreende, né? Que ela tem a decodificação de símbolo, mas ela não tem a compreensão. Então, a gente tem aí, junto com a aquisição da escrita, o período sensível de escrita e leitura. Tá? A linguagem aparece em um período crítico, como eu já dei exemplo aqui, da aquisição de fala. Então, uma criança que não é estimulada a falar, depois isso vai ficar mais difícil, por causa de interferências ambientais também, e maturacionais. Algumas condutas de ordem social também acontecem em períodos críticos ou sensíveis. Como assim, Natália? O desfraude. O ir no banheiro sozinho é uma demanda social, né? Você não pode chegar aos 12 anos, ir no banheiro e pedir a sua mãe para te ajudar a se limpar. É uma demanda social isso. Então, nós temos períodos críticos e sensíveis na primeira infância, que é mais fácil acontecer o desfraude. Eu não posso desfraudar uma criança com 1 ano e meio, mesmo que o meu ambiente permita isso, porque é a nível maturacional.
a maturação de novo, as 3 instâncias, né? Eu não posso desfraldar uma criança de 1 ano devido à maturidade do sistema cerebral e do corpinho dela. Mas tem uma fase ali, entre 3 anos e meio e 4, que o corpinho dela já está maduro o suficiente para ela identificar a contração na bexiga. Controlar esfíncter. Gente, fisiologia. A nossa área encaixa, é fisiologia. Se ela tem controle de esfíncter, propriocepção ali de contração de bexiga, já consegue segurar o xixi, chegou o momento do desfraude. E a neuroplasticidade, ela está numa fase de muita aprendizagem, é mais fácil ensinar isso. Ok? Eu acho que já tá acabando, tá, pessoal? Aí, acabou. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula. Eu sempre quero falar isso, mas eu sempre esqueço. Se vocês gostam de estudar desenvolvimento infantil, desenvolvimento motor, me segue no Instagram. Meu Instagram é profissional. Então, lá eu posto muito conteúdo legal que não dá para ficar mostrando em sala de aula, né? Porque não dá tempo. Muitos vídeos, muitas explicações bem interessantes. E lá pelo Instagram a gente pode interagir também com mais tempo, de uma forma mais informal. Se vocês tiverem com dúvida, alguma pergunta, me manda no e-mail, me chama no WhatsApp, mas não fiquem com dúvida. Ok, pessoal? Bons estudos!